a gente vai falar sobre reinventando a autenticação, reinventando a roda, especificamente uma autenticação. Meu nome é Lázaro Nixon. Vocês podem me seguir no Twitter. Meu Twitter é Lázaro Nixon. Eu não tenho postado muita coisa ultimamente, porque eu tenho andado muito ocupado, mas eu sempre estou postando coisas novas quando eu estou motivado, ideias novas, opiniões fortes lá, que eu acho interessante, então me sigam lá. Eu sou do Brasil. Moro em Anápolis, Goiás. É uma cidade no centro do Brasil, perto de Brasília, perto de Goiânia. Eu trabalho para a Colômbia, uma cidade de Barranquilha, a cidade da Shakira. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente da América Latina, gente do Chile. Eu também trabalhei com gente da Argentina. E também daquela parte mais de cima, da América Central, e também daquela parte do Caribe. Eles têm uma forte comunidade lá de Ruby. Muitas empresas usam Ruby lá. A gente atende, maior parte, empresas dos Estados Unidos. Então, é uma comunidade muito forte. Eu gosto de criar bibliotecas. Isso aí que eu faço para me desestressar, entendeu? Então, você pode ver ali, a mais famosa que eu vou falar hoje é Authentication Zero, mas eu tenho também outras, Administration Zero, é uma também muito legal. Eu gosto também de falar coisas sobre nativo, Turbo Native, eu sou muito interessado nesse assunto. Então, beleza, então vamos começar um projeto bilionário. A primeira coisa que a gente faz, Rails New, $1 Million Project. Mas o que vem depois? Aí que a pessoa perde a mão, né? Fica totalmente maluco. Aí adiciona RSpec, porque unit test é muito lento, não sei, ou complicado. E FactorBot, should the matches, e vamos adicionando coisa. Annotate, better errors, bullet, database consistency, mais coisa. Rails best practices, faster, overcome it, porque a gente precisa dessa qualidade desde o começo. E a gente tem as bibliotecas, como é que eu vou falar? Não é padrão, as tradicionais. Active Admin, Can, para você fazer autorização. Simple Form. Mas quase todos nós, eu acredito, hoje em dia, usa device. Eu acho que ainda sim. Então, para que reinventar a roda, cara? Usa o device. Está aí. Eu vou falar da minha história. Eu, como um iniciante, por que eu achava device não servia para mim, ou era muita coisa? Então, device é simples. Você entra lá no GitHub, lá. Então, a gente adiciona a gem. Roda um geradorzinho para copiar os arquivos. Seta a URL para mandar e-mails. Gera um model, normalmente. O model qual é? User, sempre. E roda a migração para aquelas tabelas. E voilá, a gente tem uma tela de login com várias opções. Né? Esqueci password, criar usuário no sign up. Mas tem um problema, porque eu era um iniciante, eu não entendia nada daquele código gerado ali, de onde que vinha, né? Então, o que era um callback no controller? O que era o current user? De onde que isso vem? Onde é isso definido? Onde eu posso usar isso? Então, a gente começa a programar naquele negócio. Acha um bug, corrige, acha um bug, corrige. Mas o problema era totalmente meu. Porque lá na documentação do device, você tem lá, começando com Rails. E o que eles indicam? Se você está começando com Rails, nós recomendamos você não usar device. Device requer um bom entendimento do Rails framework. Então, é melhor você fazer uma autenticação do zero. Eu falei, nossa, que estranho, hein? E depois de eu quebrar tanta cabeça, ele me manda fazer do zero. Então, ele fala ali, então, quando você tiver esse entendimento solidificado na sua cabeça, nós asseguramos que o device vai ser
é bom de trabalhar. Capítulo 2. Eu não preciso de tudo aquilo. Tem muita coisa, eu não preciso. O meu background é mais aplicações enterprise, então, no começo, até um tempo atrás, eu fazia muito aplicações intranet. E nas aplicações intranet, a única coisa que você precisa é uma tela, um admin, onde eu posso adicionar usuários. Então, eu só coloco o nome do usuário e o password. E é isso. Entendeu? Muitas vezes, ou a gente cria um password temporário, ou se você pega o teclado e fala, digita a sua senha aí. E aquela outra ali é como o device funciona. É uma aplicação software as a service, o flow, né? Então você tem esqueci minha senha, verificar e-mail, o próprio usuário cria o seu usuário. E para customizar isso é complicado, na minha opinião. Esse wiki do device, eu acho que é um dos maiores wikis que tem, eu não sei, mas tem 146 tutoriais para como você customizar o device. Esse aqui em específico é só para você adicionar um usuário, um nome de usuários, para que você possa logar como usuário ou como um e-mail. E você pode ver que ele é bem extenso. É muita coisa, principalmente para um iniciante. Então, eu decidi, vou fazer a minha própria autenticação. É pouca coisa que eu preciso. Então, decidi criar minha própria autenticação. Na minha opinião, são 3 elementos para você criar sua autenticação. Uma básica, né? Então, a primeira é o HasSecure Password. Aqui. Para você usar isso, você tem que adicionar essa gem no seu gem file. Ela já vem no Rails por default, é comentada. Você tem só que se comentar. E quando você adiciona esse HasSecure Password, você ganha muitos métodos para trabalhar com autenticação, novos atributos. E isso tem quase tudo que a gente precisa. Então, você pode ver ali em cima. Password Confirmation. Password Confirmation. Password Challenge, que é quando a tela pede para você digitar a senha atual, para você alterar alguma coisa que é importante. Então, para alterar o e-mail, por exemplo, para alterar o password, você precisa do password atual. E você ganha esse método Authenticate By, que você pode checar e-mail e password, e ele não tem um bug de time, eu não me lembro o nome agora, mas ele previu um bug de segurança relacionado a quantas vezes você tenta executar aquele método. Enfim. E você precisa de sessions. Ou então você precisa de cookies. A única diferença de sessions e cookies é que sessions é quando você fecha o browser, acabou, você está deslogado. E cookies você pode colocar para ficar para sempre. Então, é isso. E você precisa... você não precisa, mas é bom você usar um Current Attributes. Muita gente não usa isso aí, porque, não sei, não foi muito difundido, eu acho. Mas isso quer dizer que você pode acessar aquela variável user de qualquer camada da sua aplicação. Então, você pode acessar do view, do controller, ou mesmo do model. É um callback, onde você procura o token que está no cookie, e se isso é correto, você achou o usuário, você seta o current.user. É isso. Ok. Eu mostrei agora o Current Attributes, e eu queria falar que o jeito que você cria sua autenticação muda o jeito que você escreve o código. Então, nessa parte do Current Attributes, por exemplo. Então, você tem um projeto ali, olha que projeto bonito aí. Várias camadas, várias pastas novas, Decorator, Events, Observer, Policy, Presenters, Carriers, Reports, Serializers. Eu não sei porque que as pessoas fazem isso hoje em dia, mas eles fazem. E então você adiciona um monte de gem,
porque você precisa de todas elas. E vai. É muita coisa. É do projeto real, viu? E vai. Então, por exemplo, e você acha, por exemplo, autorização. Você acha um código tipo esse aqui. Então, você está usando uma biblioteca policy para fazer autorização. Tem vários, né? Can é uma. A gente tem Active Policy. Então, você cria uma nova camada, policies, uma pasta policies, e coloca seus policies lá dentro. Então, aqui, esse authorize chama aquele método lá no policy e checa se o usuário é um admin e se aquele registro é daquele usuário. Se for, beleza, se não, retorna um não autorizado. Esse é o jeito que, se você usar uma biblioteca, você faria. Se você usar a sua própria autenticação, você pode fazer alguma coisa tipo isso aqui. Não que com device você não possa, mas se você usa current attributes, você pode usar current attributes com device, mas, enfim. Então, a única coisa que você precisa fazer é criar um before action. E isso aí vai chamar esse método que vai checar o current user, se ele é um admin. E se não for, vai renderizar forbidden. Não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você renderiza alguma coisa no before action, ele interrompe a execução. Depois disso, vai setar o post. Aqui, outro padrão. Vocês podem ver que eu uso o current user como o source para aquela query, como a base para aquela query. Então, isso garante que aquele post é do usuário atual. Entendeu? Então, vamos supor que somente o usuário daquele post pode alterar. Então, ele vai checar se aquele post é daquele usuário. Na query, lá vai ter um end user ID igual ao current user.id. Isso está ok? Para frente. Mesma coisa para fazer auditação de dados. Muitas vezes, você quer setar o usuário para um user, por exemplo, assim. Então, você tem que fazer no controller, porque o current user não é. Ou então, você tem que passar ele para o model, de alguma forma. Save, beleza. A outra maneira de fazer isso é essa aqui. Só isso. Lá no model, como o current user é disponível no model, você pode colocar que o user, o default value dele é current user. E você não precisa disso mais. Então, fica transparente. Para você lidar com complexidade auxiliar, que é um padrão que eu vejo muito, tipo assim, cria um post, esse usuário recebe uma resposta que o post foi criado, e a gente pode publicar por Twitter, ou então, qualquer momento, não precisa ser ao mesmo tempo, e retorna um publicado. Como a gente faz isso? A maioria das pessoas. Né? Não sei se é a maioria das pessoas, na verdade. A gente cria um service object, que a gente passa o usuário atual, o conteúdo, aqui, inicializa. A gente cria o post e manda para um job. Dentro do job, a gente chama o client do Twitter lá, cria um post e atualiza. Atualizado. Mas a gente pode simplificar isso aqui. Usando o current user, de novo, isso já seta qual é o usuário atual do post. E depois que o post é criado, a gente pode usar um callback, que tem dois métodos naquela classe ali. Você vê publish and publish later. O publish é um método síncrono. O publish later, um método assíncrono. Então, a única coisa que você precisa fazer ali é chamar o publish later. E dentro do job, a gente chama o publish. Muito mais simples, né? Na minha opinião. E lá no publish, já que ele está dentro do job, você pode chamar ele sincronamente. Capítulo 4, é aí que a gente vai começar a ver um pouco de código mais a fundo, que foi quando eu decidi criar o Authentication Zero.
Eu encontrei esse post do José Valim, que fala que o José Valim, como o Rafael falou, ele trabalhou no Rails Core. Ele é o criador do device e ele estava procurando uma solução para autenticação com Phoenix, que é o framework de Elixir. E ele falou: quanto mais o tempo passa, eu mais me dou conta que a melhor framework de autenticação é não ter framework nenhum. Isso está num artigo que ele falou. E ele acabou fazendo isso. Ele criou um gerador ao invés de uma biblioteca com Elixir. Então, a ideia inicial é que precisava ser um gerador, que tinha que ser fácil para iniciantes. Então, tem que ter poucas linhas de código, tem que ser simples, mesmo que a gente precise duplicar muito código, mas tem que ser simples. Poucas linhas de código, já falei. Poucas dependências e implementar as funcionalidades básicas, como o device faz. Muito simples para você usar. Adiciona gem e roda esse comando aqui. Regenerate Authentication. É isso. Isso vai copiar alguns arquivos. Então, você pode ver ali controllers, mailers, models, views. Não é muitos arquivos. Aqui é um exemplo de um controller. Olha o tanto que ele é pequeno e simples de entender. É porque muitas vezes a gente tem esse negócio que... eu não vou escrever uma autenticação, porque é muito difícil. E isso é um bloqueio. Um bloqueio que a gente tem na cabeça. Não vou fazer porque é muito difícil. E não é isso tão complicado. E-mails, umas views, só com atributos HTML, que você pode customizar depois. Testes, eu coloquei 2 tipos de testes, teste de controller e teste de sistema. E aí, muitas funcionalidades. As principais delas checa se o password foi encontrado em um data breach, um banco de dados de segurança. É uma delas. Autenticação por token, que é complicado de fazer no device, você precisa de outra gem, e tem várias, você tem que escolher qual usar. Two-factor authentication, múltiplas sessões, isso quer dizer que, igual no WhatsApp, quando você tem várias pessoas logadas na mesma conta, você pode ver quem está logado no seu WhatsApp e tirar cada uma. E multi-tenancy. O banco de dados é esse aqui, 2 tabelas. E-mail e password, e um booleano ali, verificado, e as sessões, que tem o endereço de IP, o agente do browser que você está usando, ou então o dispositivo que você está usando. Então, para cada vez que você loga na aplicação, uma session é criada. E a gente vai usar essa session para fazer o login na aplicação. Então, o usuário tem várias sessions. É tudo que você precisa saber. O básico. Então, a gente tem uma tela de sign up. Ele gera essa tela aí. E-mail, password e um password confirmation de 12 caracteres mínimo. Essa é a opção padrão. Tá? E atrás desse código aí, basicamente, só isso aqui. Inicia o usuário, salva o usuário, seta o cookie, cria a session no banco de dados, usa o ID da session para o cookie, manda um e-mail de verificação e welcome, you have signed successfully. Sign in, mesmo igual o device, você pode ver ali, esquecer o password, fazer sign up. Muito simples, igual eu mostrei no último slide. Então, você usa o método Authenticate by. Aqui você está fazendo sign in. Cria a session e seta o cookie. Depois disso, você está dentro. Essa é a tela principal, então você tem opções ali, diferentes telas para mudar o password, mudar o e-mail e ver as sessões. Então, não é como o device que
numa página só, você altera o e-mail, altera a senha, ou altera qualquer outra informação, que é muito complicado. Então, você tem duas telas, dois controles diferentes para cada ação, que facilita bastante. Então, para fazer o login na aplicação, você tem um before action, um current attribute, okay, com a sessão atual, e a gente está delegando o user para aquela sessão, já que uma sessão é relacionada com o usuário. Então, a gente pode chamar current.user, current.session e mais. No Application Controller, a gente coloca Authenticate. Então, por padrão, todas as views vão ser autenticadas, que é diferente do device, que você tem que ficar colocando em cada controller qual que é autenticado ou não. Isso é estranho, porque a exceção não é autenticada, no meu ponto de vista. Então, aqui a gente está falando que todas as views, por padrão, são autenticadas. Seta a session. Set a session, here, aqui. E a gente tem verificação de e-mail, password reset. Eu estou usando os novos métodos do Rails 7.2. Então, a gente tem esses métodos chamados Generate Token For, Generate Token For, e você pode passar alguma coisa ali dentro para gerar um token. Eu estou usando dois, para o email verification e password reset. E dentro onde eu mando o e-mail, eu gero o token, para o cara poder resetar a senha dele. Aqui é a mesma coisa. Só mudei o nome ali, de email verification para password reset, e já era. Você vai receber um e-mail desse aqui. Quer confirmar o seu e-mail? Beleza. Vamos confirmar. Então, quando você confirma, tem esse método que vem daquele HashSecure Password. Então, nem sei se é desse HashSecure Password. Mas você pode chamar find by token for e usar aquele token. Esse método aqui, ele verifica se o token foi expirado, se ele foi encontrado no banco de dados, se ele é válido. E se ele é válido e foi encontrado no banco de dados, só atualiza para mim como e-mail verificado. Ok, você verificou o seu e-mail. Esqueci minha senha. Então, você passa o e-mail e você procura. O e-mail tem que ser verificado para você conseguir trocar o password. Então, aqui o fluxo é diferente do device, tá? No device, para você entrar na aplicação, você tem que verificar o e-mail. Aqui é diferente. Para você entrar na aplicação, você não precisa verificar o e-mail. Mas para fazer alguma coisa que você precisa enviar um e-mail para a pessoa, então, tipo, mandar um reset password, você precisa ter ele verificado. Então, é menos burocrático, na minha opinião. Depois disso, eu mando um e-mail de resetar a password. Vai receber um e-mail como esse aqui. Reset my password. Clicou, vai redirecionar para uma página dessa aqui, para você passar o novo password e a confirmação. Ali está o token. Deixa eu mostrar aqui. O token é tipo aquilo ali. Ó. Ele vai nos parâmetros. E é isso aí. Aí eu posso atualizar aqui. Eu posso atualizar os password do cara, se tiver o password reset estiver correto. Múltiplas sessões, isso aqui é muito legal. E principalmente quando você está trabalhando com apps. Então, num app, você pode ter várias pessoas, vários dispositivos logados, e você quer que eles fiquem para sempre, logado para sempre. Então, com múltiples sessions, você tem uma tela tipo essa aqui. Então, cada linha ali é uma sessão. Então, você tem o user agent, que ela está usando, o endereço de IP e quando ele foi criado. E se você não reconhecer alguma dessas sessões, você pode logar. O que está por trás disso aí? Fácil. current.user.sessions. Então, todas as sessões estão aí. E, para deslogar a pessoa, só apagar o registro da sessão, lá no banco de dados. Apagou, está deslogado. Autenticação por API. Hoje, no device, eu já citei isso, você não consegue gerar tokens. Então, você tem ou criar o seu próprio jeito de gerar tokens, ou usar uma biblioteca de terceiro, como
Então, tem várias. Cada projeto usa um muito diferente. Aqui é bem simples. Então, mesma coisa do como fazer o login de usuário, normal. Então, procura o usuário usando o método Authenticate By, cria a session. A única coisa diferente é aqui. Em vez de eu setar um cookie ou um session, eu vou setar um header, chamado XSessionToken. Então, sua aplicação mobile pode usar esse session token lá no header para fazer autenticação. Esse método aqui, ele procura essa token esse token no bear token da sua aplicação, quando você manda lá no header. Então, se eu achei a sessão para aquele bear token, eu seto a sessão, current.session. E daqui eu posso chamar current.user de qualquer lugar da minha aplicação. No Rails 8, a gente tem um pull request aberto para criar um gerador de autenticação já. É o mais comentado, até hoje eu vi. Então, o pessoal está muito ansioso para ter um gerador de autenticação ou uma solução. E eu estou muito ansioso com isso aí. Parece que o Rafael França que, que vai ter que fazer essa parada aqui, que o DHH marcou ele ali. Mas, se quiser ajuda, eu não sei se eu posso ajudar, eu estou aqui. Mas, por enquanto, já que eu reinventei a roda, vocês podem usar o Authentication Zero. Valeu, obrigado.